E o assunto hoje é o assunto queridinho das nossas pacientes, em relação à melhoria da sua beleza corporal relativa ao abdômen. Um conceito que eu aprendi em relação à abdominoplastia com o Dr. Bozola. Ele fala que o abdômen tem o formato de uma lira que é um instrumento musical. Então a lira ela tem como se fosse uma cinturinha e embaixo ela é mais abaulada. A partir daí a gente tem o desenvolvimento de várias técnicas de abdominoplastia com relação a tecido subcutâneo ou gordura e com relação a tratamentos musculares. Nós passamos a entender então melhor, a partir depois dessa classificação do Dr. Bozola, os tratamentos então da parede abdominal, dividindo em tratamento da gordura, em tratamento da flacidez de pele e em tratamento da musculatura verdadeiramente. A partir daí, uma das classificações que é muito importante, foi descrita por Saldanha, é a lipoabdominoplastia. A lipoabdominoplastia por muito tempo foi uma cirurgia que é mais tida como a melhor cirurgia de abdômen, porque essa lipoabdominoplastia, na grande maioria das vezes, usava-se, que a gente ainda usa, a vibrolipoaspiração para resolver todo o problema de gordura e depois, se fosse necessário, conforme a classificação, se usaria então ainda a ressecção somente de pele ou a ressecção de pele, a retirada de pele e o tratamento da musculatura, se fosse medial ou lateral. Surgiu então depois uma técnica descrita por Villegas em 2011 que se chamou Tulua. Resolvia simplesmente a parte inferior do abdômen sem descolamento. Depois disso vieram outras técnicas de abdominoplastia, como a técnica Haft. Essa técnica foi escrita pela doutora Danila em 2017. Ela consiste então, além de trabalhar na parte do tecido subcutâneo, na gordura, trata a musculatura fazendo as plicaturas se são necessárias e ainda fazendo a lipoenxertia nos famosos gominhos da musculatura dos retos abdominais. Então essa técnica ela foi realmente muito revolucionária, isso é muito recente. Somente em 2018 que foi descrita a técnica de alta definição por Mers e depois por Royos. E essa técnica de lipo de alta definição, cirurgia abdominal de alta definição, ela então preconiza cada vez menos descolamentos e o trabalho da gordura, podendo dar uma definição melhor para esse abdômen. Então, as técnicas atuais realmente e o uso de tecnologias para contração e retração da pele estão modificando praticamente anualmente os tratamentos com a cirurgia do abdômen. O que a gente tem procurado é estar atento e evoluir nessas tecnologias para que a gente possa realmente poder ter o resultado que a gente imagina, que a gente preconiza e que a paciente também merece. Mesmo que nós tenhamos tecnologias novas, que nós tenhamos a parte científica cada vez mais evoluída, a gente não deixa de se preocupar com aquilo que pode ser o preparo pré-operatório do paciente, o perioperatório e o pós-operatório. E tem algumas coisas que preocupam mais o cirurgião quando ele vai realizar uma cirurgia dessas. Dentro da nossa classificação, também alguns pacientes que são pacientes que ou têm doenças pré-existentes ou que passaram por uma cirurgia bariátrica e que também são pacientes que vão merecer uma atenção maior. Então eu gostaria de dar uma atenção especial aqui para esse tipo de paciente que precisa se preparar mais para fazer a cirurgia. Então, uma das grandes preocupações nossas na cirurgia de lipoaspiração e abdominoplastia chama-se trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Como prevenir trombose venosa profunda e embolia pulmonar? Quando esse paciente ele tem na tabela de Caprini menos do que 8 como um fator de cálculo, esse paciente ele tem um risco mais calculado para a cirurgia. Quando esse paciente na tabela de Caprini ele tem um valor, um risco preditivo para uma complicação como tromboembolismo maior, esse paciente ele vai merecer uma profilaxia com mais cuidado. Essa prevenção ela é muito importante e esses critérios eles sempre vão ser seguidos.
Mas existem fatores importantes num pós-lipoaspiração e num pós-abdômen, que são seroma, correção da diastase dos restos abdominais, aqueles pontos, e nós fazemos geralmente pontos de adesão para aderir o retalho, a parte de cima, a parte da pele com a parte da musculatura, para que não forme seroma. E é sabido que as pacientes no pós-operatório usam cintas compressivas ou malhas elásticas. Mas aqui eu quero chamar a atenção a um ponto muito importante desse vídeo, porque elas realmente precisam ser de média compressão, elas não podem ser de muita compressão, porque elas tanto aumentam a pressão intraabdominal e dificultam o retorno venoso desses vasos todos do membro inferior. Essas pacientes podem sim ter um risco aumentado de tromboembolismo em função disso. Então isso eu chamo a atenção dentro da cirurgia plástica, dentro do pós-operatório, que isso é feito pela enfermagem, pelas fisioterapeutas, isso está mudando. Então cintas que sejam mais frouxas nessa região do abdômen, ou o uso de espumas, o uso de chumaços, para que a gente tenha um acolchoamento e não tenha o aumento da pressão e que impeça o retorno venoso. Lembrando da tríade de Virchow, que o paciente precisa estar muito bem hidratado e precisa se movimentar. Isso vai impedir com que forme realmente os trombos. Agora, preciso chamar atenção, e é muito importante, porque muitos desses pacientes eles foram obesos, e esses pacientes eles são pacientes mais sensíveis. Nós precisamos estar atentos a várias partes nos exames desses pacientes, mas eu vou pontuar apenas alguns. Nós precisamos ver como é que está a hemoglobina, como é que está o hematócrito e como é que está o número de hemácias desse paciente. Isso é muito importante. Para homens, a hemoglobina em 13, para mulheres, a hemoglobina em 12. Vermos se esse paciente ele vai estar hemoconcentrado ou hemodiluído, porque a desidratação no paciente ela já é muito ruim, mas também a hemoconcentração ela é muito ruim, o aumento da densidade sanguínea também ela é prejudicial, porque aumenta também a chance de tromboembolismo. Então nós precisamos prestar atenção desde o pedido de exame desse paciente, do exame de sangue desse paciente, para que a gente possa orientar e monitorar esse paciente em relação a isso, porque eles vão estar influenciando realmente em problemas pós-operatórios, né, que nós podemos estar evitando desde que nós começamos a fazer esse cuidado, essa prevenção desde então. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até breve.